Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem, né? Depois de estudarmos aí sobre as fases do crime e o intercrime, né? Que está lá a primeira etapa, que é cogitação, está na fase interna. Já as outras fases seguintes, a segunda fase, que é a preparação, a terceira fase, a execução e a quarta fase, consumação. Estão dentro do contexto de fase externa. Uma quinta fase, mas que certos doutrinadores a considera como o exaurimento e não constitui uma fase do crime. Depois de passarmos por essa sistemática aí do intercrimes, hoje nós entraremos nos institutos correlatos, né? E aí eu trouxe um visual novo para vocês aí, tá? Esses institutos correlatos ao intercrimes, nós temos lá a tentativa, está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a desistência voluntária está no artigo 15 do Código Penal, o arrependimento posterior também na parte final do Código Penal, né, do meio para o fim, ali está esse arrependimento eficaz. E também arrependimento posterior no artigo 16 do Código Penal e crime impossível do artigo 17 do Código Penal, né? Então já vamos direto ao nosso assunto de hoje, que é esses 5 institutos aqui correlatos na questão para finalizarmos, né? Chegarmos ao final aí do fato típico, né? Exaurir aqui todo o exaurimento aqui nessa questão do fato típico, tá certo? Tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Qual diz essa tentativa, esse conatus, é quando o agente ele inicia essa execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. E como, né, podemos dizer que o universo contribui para aqueles que estão estudando, né? E aí temos já um fato imediato agora que ocorreu na nossa cidade na noite de ontem, né? Onde aconteceu exatamente isso aqui. Essa tentativa lá do artigo 14, onde um senhor, né, aqui conhecido na cidade, foi até um local e deu um disparo de arma de fogo contra uma outra pessoa, que era o seu algoz ali. E nesse contexto nós vimos ali que ele iniciou a execução, mas o crime não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, que está lá nos autos, né? Nós não sabemos como é que está os autos, está ainda na fase, muito imaturo para tecermos qualquer comentário, mas estou falando de uma forma ampla nesse contexto, né? E aí nós temos então que o agente, ele iniciou essa terceira etapa do crime, né? Dessa execução, e não alcança a quarta etapa, que é a consumação, muito embora ele pretendesse ali fazê-lo, não sei se é essa a questão, mas se ele tivesse a pretensão de matá-lo, né, esgotaria ali a última fase, que era a consumação. Essa terminologia em sede doutrinária, o Instituto da Tentativa, é recebido em outras terminologias também, né? Conatus, crime imperfeito, ou dizer, como Zaffaroni fala aí, crime incompleto, tá certo? A natureza jurídica, segundo Damásio, o saudoso Damásio de Jesus, ele fala que essa tentativa é o quê? Uma ampliação temporal da figura típica, né? É uma norma de extensão. Não sei se vocês vão se recordar, temos 3 ou 4 formas de normas de extensão. Lá do artigo 29, que é o concurso de pessoas, e também lá do artigo 69, também que vai tratar, e essa aqui do artigo 14, inciso 2, são as mais visíveis aí, e neste momento eu também lembrei, né? Que permite a adequação atípica, né, de uma subordinação mediata. Em outras palavras, nós vamos dizer que a conduta, que por exemplo, alguém tenta matar, mas não se adequa de imediato ao disposto do artigo 121 do Código Penal, esse tipo penal, ele dispõe matar alguém e não tentar matar alguém. Que fique bem plausível isso aqui, bem evidente, né? Não plausível, evidente, tá? E a abrangência dessa norma de extensão prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que nos traz esse instituto dessa tentativa. O instituto da tentativa,
ele promove uma ampliação dessa abrangência dos tipos penais, abrange não apenas as condutas consumadas, mas também as condutas tendentes a tal consumação. Podemos aqui, senhores, com toda a veemência, confirmar que essa norma de extensão do artigo 14, inciso 2, cria novos mandamentos proibitivos aí, né? Com a punição de condutas, que é tentar matar, tentar roubar, tentar furtar e etc, né? Que sem ela seriam situações atípicas, tá certo? Por afrontar aqui o princípio da reserva legal. Por isso, podemos aqui concluir com toda a convicção que a tentativa não vai constituir crime autônomo, tá? Mas sim uma realização incompleta dessa figura típica. Aí você vai me perguntar, o que é essa figura autônoma? É uma figura de um outro crime. Seria, por exemplo, um crime tentativa de homicídio, ele sozinho. A tentativa só vai ocorrer porque existe o homicídio e ela não tem uma figura no Código Penal tentar matar alguém. Está lá, homicídio. E quando não mata, por essa norma de extensão que a pega e traz para dentro do código e pune também, né? Os elementos dessa tentativa é qual? O início do meio de execução, o primeiro deles, né? O segundo é não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. A terceira seria uma subdivisão dessa segunda, que é circunstâncias que impedem que o agente dê o prosseguimento nessa execução, e circunstância também desse desmembramento da segunda figura aqui, que é o quê? Não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Seria circunstâncias que não impedem o quê? O encerramento da execução, mas obtém a produção do resultado. Falaremos cada uma delas. O dolo em relação, esse é o terceiro elemento, dolo em relação ao crime total, que é dolo de consumação, possibilidade do resultado, né? São esses 4 elementos e agora nós falaremos de forma esmiuçada cada um deles. O início do meio de execução, conforme o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele vai dizer que é imprescindível que o agente incide os atos da execução para que se possa falar em tentativa. Saber quando se iniciam os atos preparatórios, né, ou os atos da execução, não é tarefa muito fácil aí, segundo os doutrinadores, né? O estudo do intercrimes, cogitação, preparação, execução e consumação e exaurimento, vocês viram lá que não se enquadra lá nas fases internas, mas ele vem nesse contexto, né? E aí o início dos meios de execução tem que se ponderar aqui, né, no princípio da proporcionalidade para tentar entender. E quanto ao segundo elemento, a não consumação por circunstâncias alheias da sua vontade, a execução de um crime pode ser interrompida por duas razões, tá? A vontade do agente ou circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso de ontem, ocorrido aqui na nossa comarca ontem, não se consumou, não foi por a vontade do agente, e sim por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Nessa primeira hipótese, sem a vontade do agente, não haveria tentativa, né? Podendo ocorrer, tá? Os institutos da desistência voluntária ou também o arrependimento eficaz dentro desse contexto da vontade do agente. Todos dois estão lá no artigo 15 do Código Penal, né? A depender do caso concreto. Por isso que eu digo e falei com os alunos hoje pela manhã, do 4º período, estavam eufóricos, né, tudo falando desse caso e tal, e eu fui e falei, cuidado com mídia, cuidado que está na internet, cuidado que está sendo falado pelo senso comum, nós temos que conhecer o caso concreto, tá? As circunstâncias que impedem o agente de prosseguir na execução, nós vamos ver um exemplo, né? O agente começa a deflagrar os disparos na vítima, que consegue fugir antes da arma ser completamente descarregada, que foi o caso ali em tela, né? Que eu acompanhei o filho do rapaz na delegacia, não sei se vão dar continuidade com a minha pessoa, mas lá eu já acompanhei e ele não tinha nada a ver com o caso, e ali o rapaz não foi executado e ele conseguiu correr, se desvencilhar e correr, né? Em casos como esse, os atos da execução, os atos executórios, se iniciaram, mas sem querer se encerraram, né? Sem sequer terem encerrado, né? Trata-se de uma situação chamada tentativa imperfeita ou inacabada, que veremos mais à frente.
Quando as circunstâncias que não impedem o encerramento nesse desdobramento aqui desse segundo elemento, né, que a não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, nesse desmembramento nós vamos ver que as circunstâncias que não impedem o encerramento da execução, mas mostram a produção do resultado. Por exemplo, a situação em que o agente ele consegue deflagrar todos os disparos na vítima, mas ele não consegue sobreviver. Em casos como esse, o agente não apenas inicia a execução, mas ele encerra a prática dos atos executórios. Trata-se aqui dessa tentativa perfeita ou acabada, né? Também chamada de crime falho pela doutrina. O dolo em relação ao crime total, né? Dolo de consumação, nós vamos entender que o dolo da tentativa é o mesmo dolo do crime consumado, tá? Então, ele tem dolo na execução, no crime consumado, e também tem dolo nessa tentativa, né? Quem tenta matar, ele possui o dolo também de matar, né? Possibilidade do resultado, nós vamos entender que a tentativa ela deve ser idônea, né? Isto é o quê? É necessário que estejam ali presentes, né, diante de uma situação em que o agente não consumou o crime, mas tal consumação era, em tese, possível. Tá? Se tal consumação era impossível, não teremos aí o instituto da tentativa, mas sim de um crime impossível, lá do artigo 17, que doutrinariamente também é chamado de tentativa inidônea. Quem assistiu à audiência do pedreiro que foi executado, o Robson Cravo, viram que o crime, se um dos meus clientes atribui a ele a execução do disparo de arma de fogo, como houve no jornal, transmitido aí pela vítima, né? Eu iria elencar e trazer para os autos que foi um crime impossível e por isso ele não morreu por circunstâncias da arma de fogo e do disparo de arma de fogo, e sim por quê? O objeto contundente lá que foi as pauladas, tá certo? Punibilidade da tentativa. Então nós vimos aí três elementos, né? O segundo se desdobra em dois. O primeiro elemento, que é o início dos meios da execução, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, ela se desdobra em mais dois, né? Que é circunstâncias que impedem o agente de prosseguir na execução e circunstâncias que não impedem o encerramento da execução, mas obstam a produção do resultado. E aí quarto e o último, né? O terceiro e o quarto, nós vamos dizer que é dolo em relação ao crime total, é dolo de consumação e também a possibilidade do resultado. Quanto à punibilidade, né, da tentativa, existem inúmeras teorias aí, né, acerca dessa punibilidade da teoria, dessa tentativa. Como a doutora Márcia aí falou, nossa colega de turma, ela falou que existe o difícil são essas teorias. E nós estamos em uma cátedra, não podemos deixar de falar dessas teorias, né? A teoria causal, a teoria objetiva, a teoria subjetiva e teoria da finalista e assim todas elas, né? Então, vamos à primeira dessa aula de hoje, né, nesse contexto de teoria do crime, da tentativa, tá certo? Teoria subjetiva, a voluntariedade monista nesse contexto aqui, né? E aí, senhores, né, essa teoria subjetiva voluntarista, né? Voluntarística ou monista, essa teoria ela dá ênfase ao elemento subjetivo, o elemento de vontade nessa questão, na prática da conduta aí até então. Sustenta a tese dessa teoria que a tentativa e a consumação devem ser punidas da mesma forma. Então, nós vamos vendo que só nessa questão nós já vamos entender que essa teoria não ela seria a teoria, né, já abarcada pelo nosso código. Não seria a teoria aceita, né, pelo o nosso Código Penal. É uma segunda teoria aí, ela seria nesse contexto. Porque vocês estão vendo que a tentativa e a consumação devem ser punidos da mesma forma. E o nosso Código não
a trata dessa forma, tá? Parece a teoria não deve ser diminuída de pena para o crime tentado. E nós sabemos que pode. Então você já vai, um raciocínio simplório, você já vai entender que ela não seria aplicada. Essa teoria surge lá na Alemanha e não foi acolhida aqui pelo nosso Código Penal, como eu já venho falando. Quanto à teoria sintomática positiva, né, fundamenta-se na periculosidade do agente, né, a punição, inclusive de meros atos preparatórios aí, não haveria necessidade da diminuição da pena em relação ao crime tentado, né? Essa teoria, ela desfrutou de muito prestígio aí durante o século XIX. Só que hoje nós estamos já no século XXI, então ficou para trás, né? E quanto à teoria objetiva, realística ou dualista, essa eu já vou elencar, que faz um círculo aí no seu material de apoio, que essa é a teoria admitida pelo nosso Código Penal, tá? Porque ela traz o fundamento da punibilidade da tentativa, é o que? É o perigo que essa conduta produz ao bem jurídico tutelado. Que bem jurídico tutelado é esse? A vida, porra, né? Pela essa ordem jurídica aqui nesse contexto. Leva em consideração, com isso, o desvalor dessa ação, né? O desvalor da ação e o desvalor também do resultado. E essa tentativa ela é punida em face aí do perigo proporcionado a esse bem jurídico tutelado. E a tentativa deve ser uma punição inferior ao crime consumado, por obviedade, né? E aí, pois o bem jurídico não foi atingido integralmente, né? O rapaz que eu vos disse lá, ele está acamado, está ainda em recuperação no hospital lá, fazendo os tratamentos corretos, diz que atingiu um fígado, um rim, o intestino, não sei, não sou médico, mas isso foi o que chegou até mim hoje pela manhã, né? E aí, a tentativa ela é punida. E aí a tentativa, o bom é que a doutrina traz lá essa diminuição mínima de 1/3 e também a diminuição máxima de 2/3. É bom quando o seu cliente fica nesses 2/3 aqui e não no 1/3, né? Porque se ela ficar em 2/3, ela é maior, é o inverso. Quando ela fica nessa menor proximidade da consumação, é 2/3. Quando ela tem uma maior aproximação da consumação, é 1/3. Então, é bom que ele fique, o seu cliente ou o meu cliente, fique em 2/3, tá? Teoria objetiva, nesse contexto aqui, leva, assim, em consideração, com isso, né, o desvalor da ação e o desvalor do resultado. Teoria da impressão, né, objetivo, subjetivo. Essa teoria é uma alternativa intermediária, que está dentro do objetivo e subjetivo, tá? Antes de eu entrar nessa teoria, o que eu quero dizer aqui também, que essa teoria subjetiva seria uma excepcionalidade, tá? Para o Código Penal. Em caso aqui, poderia usá-la, né? Porque nesse contexto aqui, dessa teoria objetiva aqui, é também aceita pelo Código Penal nesse contexto, tá? Mas, tirando isso, nós vamos entender que a teoria da impressão objetivo-subjetivo é uma alternativa intermediária entre a teoria subjetiva e objetiva e traz o fundamento à punição que reside onde? Na junção entre a avaliação da vontade, criminosa até então, com o princípio de risco ao bem jurídico aqui tutelado, tá certo? Na esteira dessa teoria, seria critério do juiz diminuir a pena da tentativa ou não. A teoria, por sinal, adotada no Brasil foi a objetiva, tá? Que eu disse aos senhores. O artigo 14, parágrafo único, ele vem e dispõe, né? Ele dispõe no Código Penal, salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, como eu já falei para os senhores aí, tá certo? A regra, portanto, é que a tentativa, ela traga como consequências uma causa de diminuição, né, de pena prevista na parte geral do Código Penal,
tá? A redação do artigo 14, senhores, parágrafo único do Código Penal, essa expressão salvo disposição em contrário, existem duas situações aqui, né, nas quais não previu diminuição de pena para o crime tentado. Essa conduta tentada deve ser punida com a mesma pena da conduta consumada, né? São os chamados crimes de atentado, né? Ou de empreendimento. Os seguintes exemplos que eu trago do artigo 352 do Código Penal, que fala evadir-se ou tentar-se evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, né? Usando de violência contra a pessoa. O outro é qual? É o artigo 309 do Código Eleitoral, que diz votar ou tentar votar mais de uma vez em lugar de outrem e a pena de reclusão de até 3 anos. Em casos como esse, senhores, né, a tentativa dessa conduta já realizada aí, todos os elementos definidos lá no tipo penal, né, a consumação é a tentativa, são punidas da mesma forma. Excepcionalmente, na teoria subjetiva, que eu disse para os senhores já, por outrora, que essa teoria subjetiva, ela é uma excepcionalidade, não usando a objetiva, use ela. Né? Há situações específicas no qual o legislador ele decide criminalizar a tentativa sem sequer punir a consumação dessa conduta. Aí podemos citar os artigos 11, que é tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, e o artigo 17, tentar mudar com emprego de violência, né, ou grave ameaça à ordem, o regime vigente do Estado Democrático de Direito e a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 1983. Tá? Quanto ao critério para a diminuição da pena de tentativa, né, não tem no Código Penal estabelecido uma forma objetiva de critérios para o julgador que diminua mais ou menos a pena, dentro dos parâmetros de 1 a 2 terços, e firmou um entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, né, deve o juiz diminuir a pena. Né? Segundo uma linha de raciocínio, vamos imaginar aqui, né, uma situação em que o agente, com a intenção de matar, ele deflagra disparos na vítima, que fica em coma por meses, com imenso risco de morte e sobrevive com aquelas sequelas. Em um caso como esse, né, não há aqui a menor dúvida de que esse agente ficou muito próximo da consumação delitiva, razão pela qual, senhores, né, é razoável que o julgador diminua sua pena em 1 terço ou em um patamar muito próximo a isso. Em um segundo exemplo, né, podemos imaginar uma outra situação em que o agente ele deflagra disparos na vítima, mas nem sequer consegue atingi-la. Em um caso como esse, o agente ficou longe da consumação, por isso deverá o julgador aqui diminuir a pena em um patamar mais próximo a 2 terços, tá certo? Como eu já havia dito aos senhores. Modalidades de tentativa, né? Nós vamos ver agora, entrar nas modalidades da tentativa. Quanto ao intercrimes percorrido, nós temos lá a tentativa perfeita, que é a acabada, o crime falho ou o crime frustrado. É aquele no qual aqui o agente ele exauriu a sua potencialidade lesiva, né? Iniciou, mas encerrou o processo de execução. Por outras palavras, aqui eu posso dizer aos senhores, né, que o agente ele faz tudo o que está ao seu alcance para consumir o crime e não consegue. Seria o exemplo anteriormente mencionado, no qual o agente descarrega toda a sua arma, deflagrando ali todos os disparos, com o intuito de matar aí a vítima, mas o mesmo não consegue pelo o resultado aí pretendido. Tá? Tentativa imperfeita ou inacabada. Nessa modalidade aqui, nós vamos ver que o agente ele inicia, mas não encerra os atos dessa execução. Exemplo em que o agente ele não consegue deflagrar aí todos os disparos de sua arma para matar a vítima, porque foi detido por uma terceira pessoa. Tá? No caso lá que ocorreu ontem,
É mais ou menos essa tentativa aqui imperfeita. Por quê? Me contaram, né, as testemunhas, no processo, a prostituta das provas, falaram que ele deu 2 disparos. Pá, não saiu nada, pá, não saiu nada, e no terceiro, puxada, aí saiu um disparo, tá? Eu não sei se ele tinha mais munição, mas eu sei que 2 não foram deflagradas, né? E aí a arma, tipo, vulgarmente falando, mascou, tá? Quanto ao resultado produzido, nós temos aqui a tentativa branca ou incruenta. É aquela na qual a vítima é ilesa, né? Tentativa branca, porque está se referindo a uma roupa branca, como a neve, e aí não ficou manchada de sangue, né? É a hipótese em que o agente ele efetua disparos, mas não consegue atingir a vítima. A tentativa vermelha, pelo seu contrário, é aquela na qual a vítima é atingida, né? Não tem muito o que se pensar nesse contexto. Quanto à possibilidade de alcançar a consumação, nós temos a tentativa idônea, porque o resultado é possível de ser alcançado. Trata-se da tentativa propriamente dita, no qual o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá certo? Ou a sua vontade, não. A vontade do agente, tá? Tentativa inidônea, né? Não é possível consumar o crime por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Trata-se da figura do crime impossível, prevista lá no artigo 17, né? Aí nós temos outras classificações trazidas aí pelos doutrinadores, tá? É a tentativa abandonada, né? Que essa tentativa o agente inicia a execução do crime e desiste de prosseguir em que pese ele pode fazê-lo. Não se trata aqui de tentativa, mas sim de desistência voluntária, lá do artigo 15. Tentativa fracassada é aquela em que o agente ele desiste de prosseguir na execução, não porque já não quer o resultado, mas sim porque passa a acreditar que os meios que dispõe não são suficientes para essa consumação. Deve-se tratar aqui como desistência voluntária também, haja vista de que o agente ele desiste voluntariamente de prosseguir a despeito de poder fazê-lo. A tentativa supersticiosa, essa é irreal, né? É aquela na qual o agente ele utiliza o meio para a prática do crime que torna impossível a sua consumação. Malgrado aqui figura, né, seja extremamente próxima do crime impossível, com ela não se confunde. Rogério Sanches ele vai dizer que essa tentativa supersticiosa, o agente ele tem plena consciência a respeito do meio que ele emprega, né, ou o objeto visando, e acredita que tanto um caso como no outro, o resultado pode ser o quê? Pode ser alcançado, embora objetivamente isso seja impossível. É o exemplo, né? O agente acredita poder matar a vítima, valendo-se da força do pensamento, né? Por isso, desconhece aí que o objeto é absolutamente impróprio ou o meio é absolutamente ineficaz, tá certo? Infrações penais que admitem a tentativa, né? Nós vamos verificar, né, nos crimes culposos, a tentativa pressupõe o dolo de consumação. O crime culposo é aquele em que o agente tem a vontade de praticar a conduta, mas não pretendia obter o resultado. É importante uma exceção aqui, admite-se a tentativa apenas na culpa imprópria, por extensão, por equiparação ou por assimilação. Na culpa imprópria, o agente ele imagina uma situação que, se existisse, tornaria a situação legítima. Nesse caso, o agente ele pratica uma conduta dolosa que, por razões de política criminal, é punida aí a título de culpa lá do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. O célebre exemplo que nós trazemos aqui é que o agente ele encontra na rua o seu desafeto, né, em uma ação brusca, ele coloca a mão no bolso, imaginando que o desafeto aí puxará uma arma, o agente ele saca o seu revólver e efetua aí vários disparos na vítima, né? Todavia, o seu desafeto apenas pretendia pegar o aparelho de telefone celular para atender uma ligação. Acreditava-se aí o agente do nosso exemplo aqui estar em uma situação caracterizadora de legítima defesa.
consideração que o erro era evitável, né? E aí, à luz, nós temos que analisar a luz do caso concreto, deverá ele responder por homicídio culposo, por força do dispositivo no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Se, porém, a vítima do disparo sobrevive, o agente deve responder por homicídio culposo na sua modalidade tentada, tá certo? Crimes préter doloso ou préter intencional, nós já vimos aí, né? São aqueles nos quais há dolo na conduta e culpa no resultado. Nós temos como exemplo o crime de lesão corporal, né, lesão corporal qualificada pela morte, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, tá? E aí, senhores, o agente tem o dolo de agredir, mas não tinha o dolo de matar nesse contexto, né? Como o resultado ocorre de forma culposa, não existe o dolo na consumação, razão pela qual não se poderia falar em tentativa. Aqui também, uma importante exceção, seria o quê? Possível a tentativa no crime préter doloso, quando o primeiro crime é doloso, não se consumar, né, ocorrendo apenas aí o crime subsequente. E aí vamos imaginar que o agente, ele pretendia o aborto, né, e aí, mas não pretendia matar a gestante. Ao empregar essa violência, não consegue produzir o aborto, a criança nasce com vida, mas a mãe vem a óbito em decorrência das agressões. Teremos aí, então, o crime de aborto qualificado pela morte culposa dessa gestante em sua modalidade tentada. Crimes unissubsistentes são quais? São aqueles que realizam com apenas um ato. Exemplo, os crimes contra a honra, lá do artigo 138 do Código Penal, 139 do Código Penal e 140 também do Código Penal. Não há um meio termo, ou se ofende ou não se ofende aí. Essa é a razão, né, pela qual não se pode admitir a tentativa, né? Nos crimes omissivos próprios, os puros, são praticados aí mediante uma ação, uma conduta humana negativa, um deixar de agir, uma inação, né, descrita lá no Código Penal. O exemplo clássico aqui que trazemos, né, é o quê? Essa omissão de socorro lá do artigo 135. Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa, tá? O fato de a conduta omissiva lá não pode ser fracionada nesse contexto, isto é, desdobrada em mais de um ato. Os crimes omissivos impróprios, os comissivos por omissão, que pressupõem a presença do garantidor, lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, admitem a tentativa. No crime habitual, pressupõe a realização de uma conduta de forma reiterada, né? E aí de modo que a realização isolada constitui um indiferente penal, razão pela qual não há de se falar aqui da tentativa. É o caso agora da inovação legislativa, que trouxe o artigo lá 147A do crime de stalking, né? Que é essa perseguição. Não se admite tentativa lá, né? Porque é um crime habitual, fala lá de formas reiteradas, tá? Podemos citar como exemplo também os crimes do exercício ilegal da medicina, a arte dentária ou também a arte farmacêutica, artigo 282 do Código Penal. E a de curandeirismo também do artigo 284 do Código Penal. Sob o ponto de vista doutrinário, senhores, nós vamos ver, fala-se em crime profissional, que é o crime habitual. A finalidade é lucrativa. Exemplo, o rufianismo, lá do artigo 230, em se tratando dessa modalidade, é um crime habitual e é inadmissível a tentativa. Crimes condicionados, né? Os crimes condicionados são aqueles que, por expressa disposição legal, somente são puníveis se ocorrer um determinado resultado. O exemplo é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à mutilação, artigo 122 do Código Penal, cuja essa conduta somente será punida se o agente efetivamente se suicida ou se a tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave. Qualquer conduta que não produza tais resultados será impunível. Não será impunível, não se podendo, portanto, falar em tentativa, tá certo? Crimes permanentes de forma exclusivamente omissiva é aquela cuja conduta ela se protrai no tempo. O exemplo é do cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, quando o agente não liberta a vítima
que se encontra em seu poder. Vale-se aqui registrar que os crimes permanentes com fase inicial comissiva admitem a tentativa. Exemplo, né? Cabe a tentativa de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 149 do Código Penal. Nas contravenções penais, o artigo 4 do Decreto 3.688 de 1941, não é possível a tentativa de contravenção. Nos crimes de atentado ou de empreendimento, né, são os crimes aos quais o legislador não admite de pena para a tentativa, né, o crime consumado ou tentado, né, nós vamos entender que o exemplo de crime de evasão mediante violência contra a pessoa, artigo 352, né, e a doutrina majoritária entende não haver aí tentativa nos crimes de atentado, tá? Os crimes submetidos à condição objetiva de punibilidade, por exemplo, os crimes do artigo 236, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, somente pode haver a ação de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou de impedimento, anule o casamento. Casos como esse, sem a condição de punibilidade, tá? Sequer a consumação seria punível. Em casos polêmicos, né, sobre a admissibilidade dessa tentativa, nós vamos entender que o dolo eventual, um dos temas mais polêmicos aí trazidos pelos os meios midiáticos, né, envolvendo esse tema da tentativa, a possibilidade de sua existência em casos do crime cometido com dolo eventual. Acreditamos que a tentativa é incompatível com dolo eventual, isso porque a sua redação lá do artigo 14, inciso 2, deixa claro que no crime tentado, o agente, ele, nesse contexto aqui, né, o agente não consuma-se por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Logo se vê que a vontade de se consumar é o que se ocorre no dolo direto, artigo 18 do crime, do inciso 1º do Código Penal. Quanto ao crime de ímpeto, nós vamos entender, né, que é aquele em que ocorre sem a premeditação, de forma impensada, decorre de uma atuação passional, tá? De uma emoção, no caso. Exemplo é o homicídio privilegiado praticado sob domínio da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Quanto ao crime de perigo abstrato, nós vamos entender que são aqueles que prescindem da ocorrência de um perigo real, concreto, efetivo, né? E aí é o caso do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, né? Que é o porte de drogas para o consumo pessoal, em que o legislador já presume esse perigo à saúde pública. Há quem defenda a ideia aí, né, que não se pode admitir a tentativa em tais crimes, sob o argumento que trata de crimes unissubsistentes. Quanto aos crimes formais e de mera conduta, nos crimes formais ou de resultado antecipado, que são aqueles cuja consumação pressupõe a produção de um resultado nele previsto, nos crimes formais, essa consumação ocorre com a conduta, né? E o resultado pode ocorrer ou não, caso ocorra, constitui apenas um mero exaurimento. O exemplo que eu trago sempre é o crime de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal, tá certo? Os crimes de mera conduta, né? O tipo descreve uma conduta, ação ou omissão, sem descrever um resultado. O resultado pode ocorrer ou não. Não é possível obter um resultado no crime de mera conduta. Exemplo, crime de violação de domicílio, tá? Artigo 150 do Código Penal. Muito embora é difícil uma ocorrência em ambos os casos, é possível a tentativa, tá? Nesse contexto aqui da invasão de domicílio, tá bom? E aí nós vamos entender, muito embora difícil, mas basta nós imaginar no caso do crime formal aqui nesse contexto. Uma extorsão mediante sequestro, né? Na qual a exigência da vantagem econômica já é enviada por escrito, né? Que seja enviada por escrito, a correspondência é interceptada antes de chegar ao destinatário, né? A situação na qual o agente ele iniciou os atos executórios, como o envio dessa correspondência, mas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. No crime de mera
conduta, né, nós vamos imaginar que a situação na qual o agente tenta violar uma correspondência, artigo 151. Ele não consegue fazê-lo, né? Logo se vê que se trata de caso em que o agente ele inicia a execução, mas não logra o êxito na consumação por circunstâncias aí alheias à sua vontade. O exemplo citado, teremos aí a tentativa em crime formal e de mera conduta. No crime de obstáculo, senhores, é aquele em que se consubstancia em atos preparatórios de forma tipificada isso como os crimes autônomos pelo legislador. É o caso do crime de petrechos aí para falsificação de moeda, lá do artigo 289. Em sede doutrinária, o crime de obstáculo como modalidade de infração penal que não admite a tentativa. A discussão aí ela cinge se a natureza unissubsistente ou também plurissubsistente dessa conduta. Há crime de obstáculo que admitiria essa conduta ser possível aí o fracionamento da conduta, mas podemos recorrer a alguns núcleos do tipo do crime de petrecho para falsificação de moeda, como fabricar, adquirir, etc. É possível falar-se em crime de tentativa em relação a esses verbos. Tá? E aqui, senhores, esgotamos o nosso conteúdo de hoje sobre a tentativa. Passaremos agora a falar sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Estão no mesmo artigo 15, tá? Então, por isso, nós falaremos os dois de uma só vez. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Falamos agora do artigo 14, inciso 2, que é a tentativa, tá? Então, nesse contexto, desistência voluntária e arrependimento eficaz, o artigo 15 do Código Penal trata-se concomitantemente aí, ao mesmo tempo, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Né? Porque vai dizer, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária está contida aí na primeira parte do dispositivo legal acima transcrito, tá? Quando o agente ele inicia a execução dos atos executórios, da execução, mas desiste de prosseguir, muito embora fosse possível fazê-lo, trata-se, como se vê, de uma tentativa abandonada. E aí nós podemos imaginar um exemplo bem simples. O agente ele inicia os disparos de arma de fogo, né, objetivando aí matar a vítima, após atingir que a vítima já se encontra encurralada e indefesa. Todavia, ele desiste voluntariamente de prosseguir em seu intento, evitando aí a consumação do crime. A desistência voluntária e a tentativa se diferenciam nesse contexto, né? A tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, e na desistência voluntária, o agente poderia prosseguir na execução, até alcançar a consumação, mas ele abandona o seu intento inicial. Consoante, na tentativa, o agente diz a si mesmo, quero prosseguir, mas não posso. Enquanto na desistência voluntária, ele dirá, posso prosseguir, mas não quero. Então, na tentativa, quero prosseguir, mas não posso. Na desistência voluntária, posso prosseguir, mas não quero, tá certo? Arrependimento eficaz, também chamado de recipiência, né? Resipicência, né? Às vezes dá uma bugada aqui, mas nós vamos arranhando e vamos embora. Resipicência, né? Nesse contexto, está previsto na parte final do artigo 15, ocorre quando o agente ele exauriu a sua potencialidade lesiva, isto é, ele encerrou o processo executório para em seguida, arrependido, evitar os esforços e conseguir evitar o resultado. O exemplo clássico, né, é o agente deflagra todos os disparos na vítima para em seguida ele socorrê-la. Então, o viés está aqui. Na tentativa, nós vimos, né, nessa tentativa, o agente ele quer prosseguir, mas eu não posso. Na desistência voluntária, posso prosseguir, mas não quero, né? Então, e aqui a diferença na desistência voluntária e do arrependimento eficaz, o agente não conseguirá prosseguir os atos executórios, pois eles já haviam aí, né, haviam se encerrado. O agente deflagra todos os disparos na vítima, mas ele
em seguida ele socorre essa vítima, conseguindo um hospital onde os médicos conseguem aí salvar. A desistência voluntária é compatível com a tentativa idônea acabada, o arrependimento eficaz é compatível com a tentativa acabada. Outra distinção importante é que a desistência voluntária pressupõe uma abstenção do agente, pois ele exige que ele cesse o processo executório que havia iniciado. Por outro lado, o arrependimento eficaz, esse arrependimento eficaz, ele exige uma ação do agente, no sentido de que lhe cabe agir para evitar o resultado. É importante destacar aqui que o arrependimento eficaz apenas nos crimes materiais, né? Consuma-se com a produção do resultado naturalístico, haja vista o fato do artigo 15, né, exigir que se evite o resultado, né? Nesse contexto, sabe-se que nos crimes formais e de mera conduta não podendo se falar em arrependimento eficaz. Quanto aos requisitos, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, a voluntariedade e eficácia são os dois requisitos, tá? A voluntariedade, falar nos institutos em estudo, é necessário que a conduta seja voluntária. Não é necessário que exista uma espontaneidade, né? O ato voluntário é aquele que depende de vontade, do ato de vontade livre e consciente desse agente, tá? Nesse contexto, e é importante assinalar que a voluntariedade, ela pressupõe uma efetiva ausência de obstáculo concreto que impeça a consumação do delito aqui em tese, né? Quanto à eficácia, para que se falar em desistência voluntária ou esse arrependimento eficaz, é necessário que consiga evitar a consumação do crime nesse contexto aqui. Quanto à natureza jurídica, existe uma polêmica nesse contexto, né? A desistência voluntária do arrependimento eficaz. É possível identificarmos 3 correntes doutrinárias aí. Lá vem tese Márcia de novo, né? E aí a causa de extinção da punibilidade, né? Entendimento de Nelson Hungria, que ele fala que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz contribuíram para as causas da extinção da punibilidade, não prevista lá no artigo 107 do Código Penal. Quanto à causa de exclusão da culpabilidade, não desfruta de muito prestígio no Brasil se o agente não produziu o resultado inicialmente pretendido, por ato voluntário, afasta-se do juízo de reprovabilidade, e nós temos aí como os defensores Hans Wels e Klaus Roxin. Causa de exclusão da adequação típica é o entendimento dos autores César Roberto Bittencourt, Damásio de Jesus, Heleno Cláudio Fragoso, entre outros. O entendimento majoritário em sede jurisprudencial, né, é as consequências apontadas no artigo 15. Revelam-se que os institutos promovem o quê? A alteração da adequação típica das condutas, podendo aí se falar em uma atipicidade absoluta ou relativa. Quanto às consequências do artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, né, possuem como consequência fazer com que o agente responda apenas pelos atos praticados, até aquele momento, a tipicidade relativa. Se os atos praticados até o momento não possuírem relevância para o direito penal, o agente não responderá por nada, é uma tipicidade absoluta nesse contexto, né? Nesse contexto, tá? E a grande peculiaridade é que esses institutos que se desconsiderem o dolo inicial do agente, exemplo, a Caim, com a intenção de matar, de flagra disparo contra seu irmão Abel, que é atingido, Eva, mãe de ambos, pede a seu filho Caim que interrompa a ação homicida. Caim atende o pedido da mãe, desistindo aí voluntariamente de prosseguir. Caim responderá apenas pelas lesões corporais produzidas em Abel. O dolo de matar, né, de que era portador inicialmente, não é levado em consideração. A desconsideração do dolo inicial é imprescindível. O agente responderá pelo crime de homicídio tentado. Não haveria qualquer diferença entre os institutos do artigo 15 do Código Penal e a tentativa.
a regra do artigo 15, né, do Código Penal, que faz com que o agente responda apenas pelos atos até então praticados. É conhecida em doutrina como a tentativa qualificada. O artigo 15 do Código Penal, o agente não responderá pelo dolo inicial, exemplo de matar, mas responderá, se for o caso, por crime de menor gravidade já consumado, exemplo da lesão corporal. Incompatibilidade com os crimes culposos, como ocorre na tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né, não são incompatíveis com os crimes culposos. No caso da desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir nessa execução que dolosamente havia iniciado. Por sua vez, no arrependimento eficaz, o agente encerra o processo executório para depois, arrependido, envidar esforço aí e evitar o resultado. Logo, senhores, se vê que temos a intenção inicial de produzir o resultado, tá? E o dolo, e aí o que não ocorre nos crimes culposos. Nos temas polêmicos aí, nós vamos ver, adiamento da consumação do crime, existem desistência voluntária na hipótese em que o agente cessa a execução, objetivando em retomá-la posteriormente. É a hipótese em que o agente deflagra o primeiro disparo na vítima, muito embora possa prosseguir aí com outros disparos, opta por interromper a execução da conduta, pois muda de ideia e decide matar a vítima em outra ocasião aí, ministrando veneno. Não poderemos falar em desistência voluntária na questão aqui, nessa hipótese, em que o agente interrompe a execução para retomar a conduta, aproveitando-se dos atos anteriores. Exemplo, o agente mantém a vítima sobre encárcere, né, pretendendo torturá-la até a morte, cessa a execução, né, para que a vítima se recupere e não morra de imediato, né, nesse contexto, e retoma aí a tortura poucas horas depois. Em casos como esse, não há que se falar em desistência voluntária quando houve a interrupção da execução. Agente com um único perfil, nós vamos entender que a doutrina ela traz como exemplo aí o agente possui apenas um projétil em seu revólver e efetua o disparo contra a vítima, que sobrevive por circunstâncias à vontade do atirador. Em um caso como esse, no qual o agente ele cessa os disparos, seria possível falar em desistência voluntária? Né? A pergunta fica no ar. Obviamente que a resposta é não. Né? No caso, o agente não desiste de prosseguir na execução. Ao revés, ele tão somente cessa o disparo por impossibilidade de fazê-lo, isto é, circunstâncias que são alheias à sua vontade. Trata-se, portanto, de uma forma de homicídio de forma tentada. Comunicabilidade da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, há uma divergência aqui em torno dessa possibilidade da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que se comunicam aos demais agentes. O seguinte exemplo que eu trago aqui, imagine que Guilherme contrata Marcelo para matar Alfredo, no entanto, após iniciar a execução, por meio do primeiro disparo, Marcelo desiste de prosseguir. Em um caso como esse, a desistência voluntária de Marcelo aproveitaria o mandante ou ele deveria responder pelo homicídio tentado. Duas correntes doutrinárias. A primeira corrente diz que sustenta que essa desistência voluntária e o arrependimento eficaz são de natureza subjetiva e por essa razão não poderiam se comunicar, né? No exemplo citado aí, né? O mandante deveria responder pela tentativa. Numa segunda corrente, sustenta que essa tentativa voluntária e o arrependimento eficaz são de natureza mista, né? Objetiva e subjetiva, e deveria ser aplicada aí a regra do artigo 30 do Código Penal com a consequência da exclusão da responsabilidade dos agentes, lá no exemplo citado. Ou no exemplo acima, nós vamos dizer, se a desistência fosse do mandante, ela somente produziria os efeitos se ele pudesse impedir o executor. Se o mandante desiste, mas o executor prossegue e consuma o crime, ambos responderão pelo crime de homicídio consumado. Tanto desistência voluntária quanto arrependimento eficaz pressupõem uma eficácia, ausência de consumação nesse contexto. Quanto à desistência voluntária e arrependimento eficaz na lei de terrorismo, é importante destacar aqui que nossa lei de terrorismo, a lei 13.260,
traz uma exceção, o artigo 10, permitindo que tenhamos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, mesmo antes do início da execução. Senhores, nós vimos aqui 3 institutos já, tá? Nós vimos a tentativa, que está no artigo 14, inciso 2. Também vimos até agora, né, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá? E agora, senhores, nós partiremos, né, para o arrependimento posterior e logo depois, né, depois desse arrependimento posterior, falarmos do crime impossível lá do artigo 17, tá certo? Então, começaremos a falar aqui, né, do arrependimento posterior. Arrependimento posterior, né? O arrependimento posterior, ele é mais um instituto vinculado ao intercrimes, como nós falamos. Está previsto lá no artigo 16, né? Fala o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário desse agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, tá certo? A natureza jurídica, né, no que se refere ao arrependimento posterior, sua natureza jurídica é idêntica a partir das consequências, né? Sua natureza jurídica é identificada a partir de quê? Das consequências previstas lá do Código Penal para a sua ocorrência. Tornou-se aqui pacífico admitir que o arrependimento posterior ele possui uma natureza jurídica de causa obrigatória de diminuição de pena, tá? Prevista na parte penal na parte geral do Código Penal, em se tratando de uma minorante, né? Causa de diminuição de pena, aplicada pelo julgador na terceira fase lá da dosimetria da pena. Então, o que eu quis dizer? Que é uma causa de diminuição e não de despenalização. No arrependimento posterior, o agente não retorna ao estado anterior ao crime, tá? E ele tem desconsiderado o dolo inicial. Aqui no arrependimento posterior, o que ocorre, senhores, é o quê? É a permanência do crime consumado e a incidência de uma diminuição de pena. O fundamento, o arrependimento posterior é mais um estudo de direito penal, como eu falei, né? É um direito penal premial, a sua existência são de política criminal. Vale destacar que o incentivo ao arrependimento posterior do agente é a tutela da vítima. É perceber que o instituto aí, né, ainda que está intimamente ligado, aproxima das balizas de uma justiça restaurativa até então, tá? Cuja ênfase se encontra lá na reparação do dano. Quanto aos requisitos, disposto no artigo 16, podemos identificar os seguintes requisitos lá do arrependimento posterior. Crime sem violência ou grave ameaça, tá? O primeiro deles. E aí ele vai se desdobrar em mais 2, que tem mais duas correntes nesse caso. E também a consumação, a reparação do dano, a restituição da coisa e a voluntariedade do agente e também até o recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos tentar aqui falar de todos eles. Quanto ao requisito sem violência ou grave ameaça à pessoa, na prática do crime, se houver esse emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, não haverá que se falar em arrependimento posterior. Então, se envolveu grave ameaça ou violência, não tem que se falar do arrependimento posterior. Isso independe da gravidade concreta do delito. Importa-se notar aqui que os crimes praticados mediante violência à coisa, né? Mediante essa violência à coisa, lá do artigo 163 do Código Penal, não impede o arrependimento posterior. E uma atenção que eu venho dizendo aos senhores, é uma linha bem tênue, né? Tem-se entendido que os crimes culposos admitem o benefício do arrependimento posterior, ainda que violento. Exemplo, lesão corporal culposa, né? Mais polêmica é a possibilidade aí de arrependimento posterior nos casos de violência imprópria. Tá lá que eu falei para os senhores. Vale registrar que essa violência ela pode ser própria ou imprópria, né? A violência própria
pode ser física, ou que é real, né? Ou moral, que é a grave ameaça. Já a violência imprópria é aquela na qual se reduz a vítima à impossibilidade de resistência. O artigo 16 do Código Penal, ao tratar-se do arrependimento posterior, ele exclui peremptoriamente a sua possibilidade nos casos aí de violência própria, físico-moral, mas não tratou aí especificadamente da questão relacionada à violência imprópria. A partir daí surgem, como eu disse, dois desdobramentos, dois entendimentos, duas correntes. Que a primeira, é possível arrependimento posterior, pois a lei é expressa ao mencionar apenas as hipóteses de violência própria. Segunda corrente, não é possível arrependimento posterior, né? É o contrário da outra, haja vista o fato de que a violência imprópria se equipara à violência. Perfilhamos aí o entendimento majoritário em doutrina, né? Que não somos bestas, que é a primeira corrente de pensamento. Quanto a essa consumação, o arrependimento posterior é o único no qual haverá uma consumação, tá? Expressa aí posterior, né? essa verbalização, né? Essa expressão, né? Trata-se de arrependimento posterior a essa consumação do delito. Não custa aqui recordar que na desistência voluntária e arrependimento eficaz não há consumação por vontade, por ato voluntário do agente, e no crime possível não pode haver aí a consumação por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. O arrependimento posterior, como se percebe, exige a consumação de um crime sem violência ou grave ameaça, tá, à pessoa. Quanto à reparação do dano, à restituição da coisa, para a doutrina majoritária, essa reparação do dano ou da restituição da coisa deve ser integral, tá? Todavia, a reparação parcial, desde que haja a aceitação da vítima, não pode se olvidar aqui, todavia, que o STF tem entendimento, né, tem admitido a possibilidade de um arrependimento posterior, mesmo quando a reparação não é integral. Parâmetro para quantificar a diminuição mais ou menos próxima de 1/3 a 2/3. O dano a ser reparado não é apenas patrimonial, né? Desse modo, não basta, por exemplo, que se fale em arrependimento posterior quando ocorre a reparação do dano moral, por exemplo, tá? Nesse contexto. Voluntariedade do agente. É imprescindível que a reparação, a restituição ocorra por ato voluntário do agente, assim como ocorre na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Não exige a espontaneidade do agente, isto é, a reparação, a restituição não precisa ser iniciativa do agente, podendo ele tomar essa medida aí, seguindo, por exemplo, o aconselhamento de seu amigo, familiar, advogado, etc. Obviamente, não haveria que se falar em arrependimento posterior se a coisa fosse restituída à vítima pela ação policial, né? Nesse caso, não haveria aí, né, que se falar em voluntariedade do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Não seria demasiado recordar que essa denúncia é a peça inicial acusatória da ação penal pública, tá? A queixa-crime é a peça inicial acusatória da ação penal de iniciativa privada. Em resumo, o arrependimento posterior será possível se a reparação do dano ou a restituição da coisa ocorrer por ato de voluntariedade desse agente até o início da ação penal, né? Ou seja, o recebimento da petição inicial acusatória. Pouco importa o momento do oferecimento das tais peças processuais. Na hipótese de a reparação do dano ou a restituição da coisa ocorrer em um momento posterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, o agente fará jus a essa causa de diminuição de pena, tá? Nesse contexto, do artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior. Todavia, faz jus à atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3, parte B, enfim, tá? Do Código Penal. Comunicabilidade do arrependimento posterior ao correto, né? Tem-se prevalecido, senhores, o entendimento de que o arrependimento posterior, ele possui natureza objetiva. Possuindo natureza objetiva, né? Por essa razão, ele comunica-se ao corréu que não tenha
reparado o dano ou restituído a coisa. Né? Isto evita que um dos réus, né, não se beneficie desse arrependimento posterior quando reparar o dano integralmente. Um exemplo como esse, ambos seriam beneficiados, é o entendimento que tem vingado lá na Corte Suprema, tá? Do Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, tá? Critério para diminuição de pena. Né? No arrependimento posterior, o julgador deverá diminuir a pena em um patamar aí que varia, né? Tem uma variação de 1 a 2 terços, tá? Não vai me dizer varia, tá? Qual o critério que é empregado para que tal diminuição ocorra mais ou menos próxima do limite máximo, né? Em sede doutrinária, tem-se prevalecido aí o entendimento de que esse critério é a celeridade da reparação do dano ou da restituição da coisa. Quanto mais rápido for o ato do agente, maior a diminuição da pena. O critério aqui, senhores, se justifica na medida em que quanto mais rápida a reparação ou essa restituição, menores serão os prejuízos aí e os transtornos para a vítima, né? O STF, diversamente do que sustenta a doutrina majoritária, admite que a reparação parcial pode dar ensejo ao arrependimento posterior, né? Nesse contexto. E não apenas a celeridade, mas também a integralidade da reparação ou a restituição deve ser critério para determinar o quanto de diminuição de pena. Não a aceitação da vítima, a recusa da vítima em acertar a reparação do dano ou a restituição da coisa não constitui obstáculo a que o agente obtenha o benefício. Poderá o agente, nesse caso, integrar o bem ou o valor à autoridade policial que certificará o ocorrido. Não impede ainda o depósito em juízo. Casos específicos de reparação do dano de restituição da coisa, né, há determinadas situações nas quais não será o caso de se aplicar a diminuição da pena do artigo 16, pelo fato de a legislação trazer um tratamento mais específico nessa situação, a reparação do dano ou a restituição da coisa. Quanto ao crime de peculato culposo, o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, ele no parágrafo 3º anterior, a reparação do dano se percebe a sentença irrecorrível, extingue essa punibilidade, se lhe é posterior, reduz até a metade da pena imposta. No peculato culposo, o agente poderá reparar o dano ou restituir a coisa até o trânsito em julgado da sentença penal, essa sentença irrecorrível, tá? E não até o recebimento da denúncia ou da queixa. E haverá aí a extinção da punibilidade do agente e não mera causa de diminuição de pena, né? Se o agente reparar o dano ou restituir a coisa após o advento da sentença irrecorrível, na fase de execução da pena, ainda poderá haver a redução da pena pela metade. Um tratamento mais específico aplica-se ao peculato culposo, né, mas não ao doloso, né? Tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, será possível a aplicação das regras pertinentes ao arrependimento posterior do artigo 16. Crimes contra a ordem tributária, a Lei 8.137 de 1996, diz que o pagamento do tributo extingue a punibilidade pelo crime contra a ordem tributária, uma vez realizado a qualquer tempo. Nos juizados especiais criminais, a Lei 9.099/95, nos termos do artigo 72 dessa lei, né, por ocasião à audiência preliminar, pode ocorrer aí uma composição civil entre as partes que extinguirá a punibilidade, né, nesse contexto. O crime de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do Código Penal, no parágrafo 3º do Código Penal, né, ela diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário e de bons antecedentes criminais, desde que, né, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes
da referida à denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Crimes de estelionato mediante emissão dolosa de cheque, sem provisão de fundos, conforme entendimento simulado pelo Supremo Tribunal Federal, no verbete 554, o pagamento extinguirá a punibilidade. A súmula 554 do STF diz que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento dessa denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Conforme se depreende dessa redação aqui da súmula transcrita, o pagamento efetuado após o recebimento da denúncia não obstaria o prosseguimento dessa ação penal. Em uma simples interpretação, a contrassenso, conclui-se até então facilmente que o pagamento efetuado em momento anterior ao recebimento da denúncia impedirá o prosseguimento da ação penal, ensejando aí, portanto, a extinção da punibilidade do agente. Discute-se atualmente aqui o pagamento do cheque, no estelionato, mediante emissão dolosa desse cheque sem fundo, extinguirá a punibilidade? A súmula 554, ou conduziria à diminuição da pena do artigo 16, tá certo? Então, senhores, aqui esgotamos o conteúdo sobre esse arrependimento posterior e passemos aí a análise do crime impossível, tá? Eventuais dúvidas tiraremos à noite na nossa webconferência. Crime impossível, denominado de tentativa inidônea, encontra-se previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta dos meios ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. O legislador trata-se de uma espécie de tentativa que não pode ser punida, haja vista o fato de que a consumação não seria possível. Situação na qual o agente ele iniciou os atos executórios e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O que diferencia aqui o crime impossível, essa tentativa inidônea, do Instituto lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, da tentativa idônea, é o fato de que, o crime jamais poderia ser consumado, seja por absoluta impropriedade do objeto material do crime, ou seja, pela absoluta ineficácia do meio empregado. A natureza jurídica, o legislador, ele empregou a expressão aqui, não se pune a tentativa, com isso leva a crer que o crime impossível constitui causa de isenção de pena do crime tentado. A natureza jurídica aqui do crime impossível é o quê? É a causa de exclusão da tipicidade. Em se tratando de crime impossível, estaremos diante aí de um fato atípico, tá? Modalidades de crime impossível. Consta na redação do artigo 17 do Código Penal e falaremos de crime impossível quando houver absoluta ineficácia do meio, tá? E também absoluta impropriedade do objeto. São os dois elementos para que cause esse crime impossível, tá? Então, essa absoluta ineficácia do meio trata-se de situação em que o meio empregado para a prática do crime não foi possível por aptidão para produzir o resultado. Exemplo, o agente que quer matar a vítima, empregando aí arma de brinquedo, o agente que tenta envenenar a vítima, mas com equívoco ministra-lhe uma dose de substância inofensiva e etc. Para que se tenha o crime impossível, é imprescindível que tenhamos um meio que seja absolutamente ineficaz. Se a ineficácia for meramente relativa, estaremos diante de uma tentativa punível. O meio relativamente ineficaz é aquele que não produziu o resultado naquele caso concreto. Exemplo, o agente que, com a intenção de matar, ele ministra uma pequena dose de veneno na vítima, um veneno na vítima, a dose foi insuficiente para matar a vítima. Outro exemplo seria aquele que o agente ele deflagra disparos contra a vítima,
que sobrevive aí, né, pela utilização de um colete à prova de balas, o meio empregado não era absolutamente eficaz na medida que teria aí sido fatal se a vítima estivesse sem o tal colete. É importante aqui nós registrarmos que a relatividade ou a ineficácia do meio deve ser aquilatada no caso concreto, tá? É o conhecido exemplo do agente que, pretendendo matar a vítima, ministra-lhe uma dose de açúcar. Em geral, tratando-se de substância que nessas proporções é inofensiva, contudo, ministrada a uma pessoa com acentuado grau de diabetes, né, pode-se ser fatal. Absoluta impropriedade do objeto. Né? O objeto a que se refere o artigo 17 do Código Penal é o objeto do crime, isto é, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai essa conduta criminosa. Absoluta impropriedade do meio, do objeto, né, é quando o objeto material do crime, no caso concreto, não existe quando o início dessa execução. O exemplo mais conhecido é o agente que tenta matar o morto, né? O agente ingressa no quarto da vítima e percebe ali que ela dorme tranquilamente em seu leito com a intenção de matá-lo. O agente pega uma faca e começa a desferir golpes. Só então, né, o agente percebe que a vítima não se encontrava ali, né, dormindo, e ele já havia morrido horas antes por outras razões. Esse é um emblemático exemplo do crime possível por absoluta impropriedade do objeto. O objeto material no crime de homicídio, o artigo 121, é a própria vítima. O exemplo citado, o objeto material não existe, pois não há uma pessoa, mas um corpo ali, que esse corpo, nesse exemplo citado, né, esse corpo, ele no exemplo citado aqui, que é o objeto material não existe, pois há uma pessoa, mas apenas um corpo sem vida. Como ocorre no crime possível, esse agente não tinha ciência da absoluta impropriedade do objeto, isto é, da ausência do objeto material do crime. Outro exemplo, muito corriqueiro, né, nos manuais de direito penal, todos aí, é aquele no qual o agente coloca a mão no bolso da vítima com a intenção de subtrair os seus pertences. Ocorre que a vítima não possuía nenhum objeto nos bolsos. Nesse caso, existe o objeto material do crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que é a coisa alheia móvel. Obviamente, haverá tentativa punível e não o crime impossível. Na situação em que a impropriedade do objeto é meramente relativa. Ou seja, quando o objeto material existe, mas não foi atingido. Seria o exemplo em que o agente ele coloca a mão no bolso da vítima e esta possuía objetos possíveis de subtração. Carteira, aparelho, telefone e outras coisas aí no outro bolso. Teoria do crime impossível. Algumas teorias que pressupõem a examinar o crime possível. A teoria objetiva pura e a teoria objetiva temperada. Teoria subjetiva, teoria sistemática. Nesse contexto, tá? A teoria objetiva sobre o crime impossível, né, divide-se em teoria objetiva pura e objetiva pura temperada, mitigada, matizada ou intermediária, né? A teoria objetiva pura, essa teoria não se deve punir as condutas quando há impropriedade do objeto e a ineficácia do meio. A teoria não diferencia a impropriedade ou a ineficácia em absoluta ou relativa, tá? Nesse contexto. Quanto à teoria objetiva temperada e intermediária, essa teoria não se deve punir a tentativa quando os meios para a execução ou o objeto material são absolutamente idôneos, como se vê a teoria adotada pelo Código Penal do artigo 17. A teoria subjetiva, né, teoria defendida aí por von Bury, né, o decisivo, é o elemento subjetivo, o que? Essa vontade da conduta, né? E por essa razão a doutrina subjetiva sustenta a ideia de que o crime possível deve ser punido, haja vista que o fato de o agente ter exteriorizado a vontade de praticar o crime, assim como ocorre com a tentativa.
Quanto à teoria sintomática, para essa teoria é decisivo e a periculosidade, né? Essa teoria, o decisivo é a periculosidade do agente e não resulta por ele o resultado e não o resultado por ele produzido, tá certo? Se a exteriorização da conduta pode apontar indícios da temibilidade criminal, justifica-se aí a imposição de medida de segurança, tá certo? Sistema de vigilância e crime impossível. Se o agente ele tenta subtrair bens de um estabelecimento comercial vigiado por sistema de monitoramento eletrônico, seria possível falar em crime impossível por absoluta ineficácia do meio? É evidente que não, né? A probabilidade do agente consumar o crime é mínima, mas ela existe. O fato de haver o monitoramento eletrônico não exclui a possibilidade de tal consumação. Por essa razão, não poderemos falar em crime impossível. Esse é o entendimento sacramentado na Corte Superior do país, né? Espelhado lá no verbete 567 da súmula 567 da jurisprudência, tá? O crime impossível e o crime putativo, a expressão putativo é pensar, crer, supor, imaginar. A partir dessa base etimológica, podemos concluir que o crime putativo é um crime imaginário ou crime errôneo, supostamente, né? Não está passível de pena, pois o fato é atípico. Crime putativo por erro de tipo ocorre quando o erro, essa falsa percepção da realidade do agente, refere-se a uma circunstância fática que constitui elementar do tipo. Incorrendo nesse erro, o agente acredita estar praticando uma conduta criminosa, mas em verdade está praticando um fato atípico. Exemplo, mulher que, acreditando estar grávida, ingere substância abortiva com o intuito aí, né, de interromper a gravidez. Trata-se de fato atípico, pois não existe a gestação. Crime putativo por erro de proibição, né, crime de alucinação. O erro do agente diz a proibição da conduta e não a uma circunstância como na modalidade anterior. Por outras palavras, o agente exatamente sabe o que está fazendo, né? Imagina a hipótese do marido, um marido de adultério, né? Adúltero, né? Esse marido adúltero que ao trair sua esposa, julga estar cometendo um ilícito penal, né? Já pensou se fosse isso? Todos iríamos se valer disso, né? Crime putativo pela atuação do agente provocador, crime de ensaio ou de experiência, chamado flagrante provocado aqui nesse contexto, ou preparado. Teríamos uma pessoa que provoca o agente a cometer a ação criminosa, objetivando aí prendê-la logo em seguida. O tema, o STF editou o verbete 145 da súmula, né? E conforme se vê, as figuras do crime impossível e do crime putativo são muito próximas, mas não se confunde, tá? Crime impossível, o crime não se consuma por absoluta impropriedade do meio ou ineficácia, né, absolutamente impropriedade do objeto, tá? Ou absoluta ineficácia do meio. O crime putativo, o agente incorre em erro, tá? Em erro de tipo, erro de proibição ou provocado por terceiro e acredita estar praticando uma infração, um delito imaginário. Crime impossível e flagrante provocado, a súmula 145 do STF, né, traz a seguinte redação: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna-se impossível a sua consumação. Como se vê, o instituto chamado flagrante preparado ou provocado. Um exemplo, um policial disfarçado se reporta a alguém que ele sabe ser traficante, né? E aí ele diz que quer comprar droga. Se o traficante não possuía a droga alguma e vai buscar em algum lugar para entregar ao policial, o flagrante é preparado, pois o traficante não praticaria esse crime se não tivesse sido provocado por esse policial. Percebe-se que a droga, se essa droga já estivesse em seu poder, o crime estaria consumado, o que desnaturaria o flagrante provocado.
As consequências do flagrante provocado, quais são? Né? Trata-se, portanto, de crime impossível e, portanto, o flagrante é ilícito. Se não há crime, não há o que se falar em flagrante. Obviamente, se o agente, a despeito da preparação, lograr êxito em consumar o crime, poderá ser responsabilizado, não havendo o que se falar em crime impossível nessa questão, nessa hipótese. Tá certo? Pessoal, chegamos ao final do nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Não é totalmente esgotado, até porque o nosso tempo é limitado. Então, hoje nós falamos de tentativa, arrependimento, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, tá? Peço aos senhores que leem a doutrina, se abasteçam de conteúdos, tá? Porque na prática nós usaremos sem dúvida, tá? Então nós falamos tentativa, artigo 14, inciso 2. Depois nós falamos dessa desistência voluntária e do arrependimento eficaz, tá? Posteriormente, falamos do arrependimento posterior e do crime impossível, artigo 17. Nós vimos que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão lá no artigo 15 do Código Penal. Artigo 16 está o arrependimento posterior e nós vimos também que o crime impossível está no artigo 17. Tá? Não deixe de assistir às aulas, procurem estar se abastecendo dos conteúdos que nós estamos aí expondo para os senhores. Logo mais à noite estaremos na nossa webconferência, tá? Fazendo aí, tirando eventuais dúvidas e fazendo um resumo do que foi explanado na aula agora à tarde e será lançado para os senhores daqui a pouco, tá bom? Até mais!